Mas eu quero falar do Júnior Urso porque o Júnior Urso está indo embora para o futebol dos Estados Unidos. Tem um indicativo aí, Ana, mas eu queria que você falasse sobre a saída desse jogador, que foi importante esse ano, né? Ele começou muito bem, né, no Corinthians, era um jogador do estilo de jogo que o Corinthians sempre teve, né, um segundo volante que aparecia na área, muita força física, imposição física também no meio campo. Depois ele oscilou e caiu como todo time caiu, né, principalmente com a passagem ali do Fábio Carille. E ficou marcado também por algumas entrevistas, isso que eu acho até contraditório por parte de alguns torcedores que questionam o Júnior Urso, porque ele foi um cara diferente, né? Nessa onda de jogadores que não se posicionam, que não tem essa questão social e política, ele é um cara que acabou ficando marcado nesse processo dele, nessa passagem dele no Corinthians. É um jogador importante. Não sei se pro estilo novo de jogo que o Corinthians vai ter, tende, né, a ter com o Thiago Nunes, o Júnior Urso seria um jogador tão útil como foi no começo dele no Corinthians. Mas é um indicativo mesmo essa saída dele. Muito pela mudança da forma do Corinthians jogar, mas também por essa questão do jogador, né? Vamos colocar aqui na tela, vamos parear aqui, a gente vai mostrar o Globoesporte.com agora, porque o Bruno Cassucci, o nosso gigante setorista... Monstro de setorista. Setorista do Corinthians, acabou de tuitar o que eu coloquei como suspense, os motivos da saída do Júnior Urso. O primeiro é o alto custo dos salários, né? Que o Júnior Urso saiu do futebol chinês para vir para o Corinthians, né? Ele não tinha contrato, ele veio sem contrato, mas era alto custo. Desejo do jogador de respirar ares novos. E ali o terceiro motivo, para mim, é o principal, que é o otimismo na contratação do Cantillo. O Cantillo é o volante colombiano que está no Júnior de Barranquilha. Ótimo jogador. Inclusive, o Thiago Nunes, é um pedido do Thiago Nunes, que jogou a final da Sul-Americana contra ele e gostou muito do jogador. E o Cantillo ontem informou ao seu treinador lá no Júnior de Barranquilha que não quer seguir lá na Colômbia. Ou seja, para o Corinthians liberar o Júnior Urso, é óbvio que está muito otimista em relação ao Cantillo, né? E muito também pela forma como o Corinthians quer atuar agora na temporada de 2020, né? O que o Júnior Urso oferece pro Thiago Nunes, pro estilo de jogo do Thiago Nunes? Será que com certeza ele observou isso para pensar nessa liberação, e aí conta também a vontade do jogador, né? Eu acho que ele ficou, de certa forma, marcado principalmente nesse final de ano, depois da saída do Fábio Carille. Eu acho um ótimo jogador. Quando ele começou no Corinthians, ele começou jogando muito bem e depois caiu com todo o time, assim, né? A queda de rendimento que aconteceu com o restante do time. Você vê, assim, como a ida dele para os Estados Unidos, assim, é diferente, né? Porque, assim, pensa num jogador que teria mercado aqui no futebol brasileiro, né? De repente não é um desperdício ver ele no futebol dos Estados Unidos? Tem que ver também o que o jogador quer também viver com a família, né? Eu acho que eu insisto muito nisso. Acho que essa reta final aí de ano pro Júnior Urso, ele ficou marcado um pouco por isso, né? As pessoas indo comentar nas redes sociais, ele chegou a dar declarações sobre isso. Então acho que sair um pouco do Brasil, mesmo porque às vezes sai e volta mais valorizado, né? Foi assim a saída dele pra China, a volta pro Corinthians, a volta pro Brasil para jogar no Corinthians. Acho que faz um pouco de parte do processo, assim. E que bom que ele tem essa inteligência, essa resiliência para também sair um pouco desse ambiente contaminado que às vezes fica saindo do futebol brasileiro e quem sabe voltar numa outra oportunidade, numa outra situação também, em algum clube. Você gosta do Cantillo? Eu acho ele ótimo jogador. Jogou a final da Sul-Americana, né? Ele tem um ponto que eu acho que é a cara do Thiago Nunes, que é a condução de bola, né? O Corinthians não tem esse jogador no elenco e a intensidade também, né? Porque assim, o Júnior Urso é um jogador que tem um vigor físico, é um jogador que tem essa característica de chegada, mas faltou ao Júnior Urso essa intensidade que o Thiago Nunes vai cobrar muito no Corinthians. E não é só a chegada na área, né? A condução do time. Então, se você pensar o Corinthians é um time que carrega da defesa para o meio campo de uma forma muito lenta. Então, ele precisa desse meio campo com um pouco mais de agressividade, no bom sentido, e muito por conta desse estilo de jogo, né? Não sei se o Júnior Urso oferece isso pro Thiago Nunes nesse momento.